Ô, Carla, eu queria falar com você agora sobre essas notícias que chegam lá do Canadá e dos Estados Unidos sobre a situação da safra, né, que vai ser colhida agora a partir de fevereiro, de setembro e outubro, e como que você está vendo essas novas informações que mostram no hemisfério norte uma condição das lavouras um pouco aquém do que foi divulgado pelo USDA, mostrando uma perspectiva de produtividade ainda menor, com uma produção também, consequentemente, menor, e com isso as próprias bolsas de Chicago e os mercados já estão mais nervosos e, em algumas situações, já o milho e a soja tendo alguma alta. Pois é, Marcelo. Na última sexta-feira, terminou o ProFarmer Crop Tour, né, que é o tour de safra mais antigo e mais tradicional dos Estados Unidos, né, sua 31ª edição nesse ano de 2023, apontando safras menores de soja e de milho para os Estados Unidos em relação aos números do USDA. Então, o ProFarmer trouxe uma safra de pouco mais de 111 milhões de toneladas de soja. A gente está falando de um número final do USDA no relatório de agosto, 114, né? Esse número pode ser... Isso, 114 milhões e meio, 383,8 para milho, 383, quase 384 milhões de toneladas de milho. O ProFarmer fala em 380 milhões. Então, a gente viu que esses números já trouxeram um reflexo de um agosto sofrido em termos de clima, pelo menos no começo de agosto, porque depois as chuvas começaram a chegar, enfim, a gente viu uma melhora, mas que depois também as coisas começaram a mudar com uma onda de calor lá no meio oeste americano. E o nosso time, né, o Crop Tour do Notícias Agrícolas com o Grupo Laboro, que também já é uma tradição, já há muitos anos essa parceria acontece, começou nesse final de semana. Terminou o ProFarmer na sexta, a gente começou já no sábado. O Daniel já está lá, né, nosso diretor, com o seu Ginaldo Souza, que é o diretor-geral do Grupo Laboro. E esse ano, Marcelo, a diferença é que o Crop Tour do Notícias com a Laboro começou pelo Canadá. Então, eles estão ali visitando as primeiras províncias, que são as principais regiões produtoras de grãos do Canadá, como a província de Manitoba, a província de Saskatchewan. Então, eles estão ali visitando campos de trigo e de colza, num primeiro momento, e ambos mostrando certa irregularidade. Colza, que vai depois fazer óleo de canola, é uma das principais culturas do Canadá. A gente está falando de perto de 20 milhões de toneladas, né, anualmente. São 43 mil produtores cultivando colza no Canadá. É uma cultura muito importante para o agronegócio deles e uma cultura que também sentiu os efeitos da seca, né? Então vai ter uma produtividade provavelmente aquém do inicialmente esperado. Quando a gente olha para o trigo, uma situação semelhante, mas a cultura um pouco mais resiliente. A gente vê que há uma irregularidade que marca ali os campos de trigo, né? E o Canadá também um produtor importante de trigo. Quando a gente pensa, né, na produção global, o Canadá está ali num contexto importante. Então traz também essa irregularidade, mas melhor do que os campos de soja e milho. Quando eles saíram dos campos de trigo e foram para campos de soja ali na região de Manitoba, na província de Manitoba, a gente viu os efeitos da seca, da falta de chuva, do calor intenso, ficando mais visíveis, mais latentes. Então, uma produtividade em algumas áreas ali que não vai chegar a 30 sacas por hectare, mas em outras, né, a gente percorrendo um pouquinho mais já em direção aos Estados Unidos, a gente já está falando uma produtividade de 50, 55 sacas por hectare na soja, até 60, 65. Então, perceba como o clima adverso promoveu uma irregularidade muito forte e clara na safra. Para o milho, uma situação semelhante. Então, as notícias que começam a chegar desse Crop Tour 23, que começa pelo Canadá esse ano, tem essa característica, tem essa primeira impressão dessa irregularidade, né? Não foi uma safra péssima, não foi uma quebra de safra, mas também não foi uma safra excelente. Então, sim, vem uma produção menor de soja do Canadá, vem uma produção menor de milho e provavelmente uma produção menor de trigo, uma produção
timidamente menor de cousa. Então, essa irregularidade, por conta das adversidades climáticas, uma marca muito forte da safra 2023-24. Aqui, né, Carla, em cima de tudo isso que você está nos dizendo, tem um grande ponto aqui de reflexão para os nossos amigos e amigas agricultores e agricultoras que estão nos assistindo. A questão é o seguinte: como eu posso transformar essa informação em conhecimento e em ação? Porque se eu tiver só a informação, processar essa informação em conhecimento, mas não agir, Exato. Muitas vezes ela não serve para muita coisa. Então, nós temos que pensar o seguinte: poxa, será que faz sentido, com essa pequena alta que já teve, levando a soja aí para $14 o bushel, ao redor de $14 o bushel em novembro, levando para a soja e o milho lá para maio, quando é os meses mais significantes aqui, que o material nosso já está colhido, né? Será que é o momento de vender 10% da minha safra 23-24? Será que é o momento de vender 20%? Sim. Né? E nós aqui, ninguém tem bola de cristal, ninguém está aqui afirmando nada, mas eu acho que nós podemos aqui fazer perguntas para motivar você, agricultor ou agricultora, a refletir sobre suas decisões, porque a última vez que eu fiz um cálculo, em 30 de junho, do ponto de equilíbrio, para quem colher 61 sacas por hectare de soja, tem que vender a soja por 123,20 para empatar, numa determinada condição de compra do insumo. Agora, o insumo, a gente sabe que ele varia de cliente para cliente, de região para região, de preço. Então, cada um que está nos assistindo tem seu custo de insumo e tem seu custo de produção próprio. Então, o que eu gostaria de sugerir? Convidar você a fazer seu cálculo. Poxa, nas condições que eu tenho hoje, que eu estou comprado, o meu fertilizante, o meu defensivo, o meu planejamento da safra 23-24. Qual a expectativa de produtividade que eu tenho? Qual o ponto de equilíbrio que eu teria com essas condições? E, a partir disso, avaliar se é hora de fechar um lote, 2 lotes, e assim por diante, para que no final da safra você consiga ter uma boa rentabilidade e ter uma boa média de comercialização. Olha, Marcelo, hoje... Pois não, Letícia, por favor. Não, tudo bem, Tejon? Tejon está aqui conosco também agora, Marcelo. E só para... Hoje eu estava ouvindo o Antônio da Luz falando sobre a evolução da comercialização dos grãos no Brasil, né? Em abril, a diferença desse ano para o ano passado estava menor, 16%. A gente já está chegando a 10,2% menos de soja vendida em relação ao ano passado. Uhum. Então, o que ele traz é que esse produtor segurou, né, bastante a venda por conta dos preços, mas agora está começando, as vendas recomeçaram e está voltando, normalizando esse fluxo de comercialização. Normalizando esse fluxo, as vendas por parte das revendas de insumos também vão acelerar um pouco, porque aumenta o nível de liquidez, né? Você vende a sua soja, você compra os insumos para a safra que vem. Então, ele acredita que até outubro a gente deve estar com isso já equalizado. Mas ele percebe através dos índices desde abril até aqui que esse produtor segurou a venda devido aos preços e ficaram com margens melhores, porque o preço baixou de insumos um pouco mais do que o preço dos grãos. Então, ele trouxe essa informação aí que eu acho que faz parte do planejamento que você está trazendo, a importância aqui. Exato. O que a gente não gostaria é que, quando as janelas se abrirem para preços razoáveis, que o agricultor não seja muito radical para buscar o pico do preço, porque, de repente, esse pico não chega e você pode
perder oportunidades que possam ser interessantes para se ter uma boa média de comercialização. Tejon, seja bem-vindo. Você está nos ouvindo bem? Tejon, não te ouço. Bom, enquanto a conexão do Tejon não se regulariza, Carlinha, você quer comentar mais alguma coisa? Eu quero só comentar isso que a Letícia acabou de falar. Acho completamente importante a gente trazer esses dados. Eu acabei de ouvir o Wlamir Brandalize para o fechamento de mercado, ele trouxe exatamente esse dado, viu, Letícia? A gente está com cerca de 15% apenas da safra 23-24 de soja comercializada no Brasil. Em anos anteriores, a nossa média seria de 30% para esse período, e se a gente pensar no estado de Mato Grosso especificamente, seriam 40%. E a gente precisa lembrar que a gente vai terminando essa segunda-feira, 28 de agosto, com preços para a soja 23-24 acima de $14 por bushel em Chicago, e a gente muito perto de começar o plantio da soja em Mato Grosso esse ano, né? A gente adiantou e a gente pode plantar em 1º de setembro já, no momento em que a gente vai começar a colher a safra americana. Então, a gente vai ter 2 fatores de pressão, que são fatores naturais de pressão para o preço. Um é o plantio no maior produtor mundial, né, de soja, no maior estado produtor de soja do Brasil, e o outro é a colheita, no nosso principal concorrente. Então, são 2 fatores de oferta que chegam no mesmo momento e que inevitavelmente vão pesar sobre os preços. Então, essa segunda-feira especificamente foi de bons negócios para a soja no Brasil, da safra 22-23, da nossa soja disponível, que a gente ainda tem perto de 41 milhões de toneladas para comercializar. A gente vendeu algo como 500 a 800 mil toneladas, né, o que o mercado viu girar hoje, e para a soja da safra nova, cerca de 300 mil toneladas. Então, a gente, de fato, precisa ver o produtor brasileiro aproveitar melhor, como você falou, Marcelo, essas janelas de oportunidades quando elas se abrem, porque elas são menos frequentes do que em outros anos. Então, elas precisam ser, de fato, bem aproveitadas. E só para esclarecer bem o nosso internauta que está nos assistindo, a Letícia estava falando da safra 22-23, dos dados que o Antônio da Luz falou, e a Carla estava falando da safra 23-24, por isso, para ficar bem claro aí esses percentuais, para não ficar nenhuma dúvida, né?